E aí, pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós de novo para mais uma aula. E hoje a gente vai ter algumas coisas bem interessantes aqui. O tema de hoje, na verdade, a gente já está começando a se encaminhar para aquilo que a gente vai ver como proposta no terceiro bimestre, mas a gente vai bem devagar, porque ainda temos bastante coisa para ver. E hoje o tema é consciência, paradigmas e cultura. Né? Até agora a gente não falou de cultura e estava aí uma questão que uma hora ou outra ela iria aparecer, né? Afinal de contas, a gente tem visto aí como que a consciência ela estabelece um caminho, né? Esse caminho a gente viu não só com Hegel, mas com vários outros pensadores, né? Em que a consciência, nesse processo de conhecimento do mundo e de si mesma, a gente viu que a consciência ela passa por um processo que vai desde uma negação, né, a partir de uma dúvida metódica e uma negação de tudo que ela é capaz de perceber como real. A partir daí, ela inevitavelmente acaba concebendo a si mesma como algo que ela não pode pôr em dúvida, e a partir desse momento ela começa a ter um conhecimento, né, de outras autoconsciências e de outros elementos do mundo, como sendo tudo aquilo que resiste à vontade dela ou que coloca uma vontade diante dela, né? Esse processo é um processo extremamente importante porque o impacto dele não foi só na filosofia, né? A gente viu que ele teve um impacto muito grande aí na história da psicologia, da psiquiatria, da neurociência. A gente viu que o próprio processo de descoberta e de conhecimento do mundo que vai dar origem aí para a ciência e para as próprias tecnologias, eles são impactados por tudo isso, né? Então, é inevitável que agora a gente fale sobre qual o papel da cultura nesse processo todo, né? E isso vai nos levar também a pensar qual é o papel da própria tecnologia e da própria ciência nesse ciclo de caminho do processo de descoberta da consciência, tá? Então nós vamos dar uma avançada aqui. Vocês veem que a gente tem uma estrada longa aqui que vai até o topo. Ali em cima isso daí não é por acaso, né? Não é só porque eu achei isso um cenário bonitinho, mas porque a gente falou nas últimas aulas aí sobre a importância da filosofia de Hegel e daquela ideia que ele apresentou para nós de um processo contínuo de conflitos e de superação, né, que ia levando a consciência em pequenas escalas cada vez mais para o alto. Né? Então, justamente por causa dessa metáfora, eu estou puxando aqui essa estrada nessa montanha, né? Vamos pegar essa estrada da filosofia aí para ver até onde ela vai nos levar nesse processo de evolução. A gente vai ver hoje que esse processo evolutivo que a gente viu da consciência com Hegel, do mesmo jeito que ele impacta a ciência, ele também vai impactar e ser impactado pela tecnologia, mas ele que vai ser o responsável pela cultura, tá? E que também vai ter um ciclo, né, de conflitos, de evolução, de desenvolvimento. Tá? Então é isso que a gente vai ver. A partir de agora nós vamos retomar um pouquinho, muito rapidamente, as ideias de Hegel, só aquilo que para nós é central, que é um ciclo, o ciclo de Hegel. Eu não vou tentar puxar aqui, seria uma loucura muito grande. Deixa eu ver se seria possível fazer uma loucura aqui. De uma anotação, eu acho que não, eu não deveria fazer isso. Então eu não vou fazer, porque eu poderia causar um grande transtorno das minhas ferramentas, vou deixar por isso mesmo. Mas eu uso o mouse aqui, já está de bom tamanho. Muito bem, com Hegel, o que a gente tinha visto? A primeira coisa que se coloca é uma tese, ou seja, é uma afirmação
que se põe e não tem nada que a contrarie num primeiro momento. Até aqui também a gente não tem uma evolução. Qualquer possível evolução que supostamente apareça nessa primeira instância, ela tem um grande caráter de ilusão. Ela pode muito bem não ser real, porque ela não tem nenhuma contraposição à consciência que a coloca, tá? Por isso nós temos o segundo momento, que é a antítese. A antítese é sempre algo externo à consciência que se coloca diante dela. Isso tanto pode ser um fato bruto que apareceu, pode ser uma outra autoconsciência que de repente se deparou com ela e que por algum motivo resiste à percepção, à determinação, à colocação que a consciência apresenta, tá? Então nós temos uma antítese que apresenta ali o contrário a uma tese. O resultado aqui, inevitavelmente, é uma crise, tá? Se num primeiro momento a antítese é fraca, a tese prevalece. Se a antítese começa a atingir massa crítica, ela adquire uma força equivalente à da tese, vai ocorrer uma crise. Há um momento que essa tese ela fica ameaçada e o conflito é inevitável, a gente tem um momento de crise imensa até que isso se resolva. Isso geralmente se resolve com o processo final, que é uma revolução. E essa revolução é sempre um elevar-se, é sempre um colocar-se acima dos momentos anteriores, né? De maneira que tese e antítese, elas vão ser menos universais, elas vão parecer partes de um todo, né? Então, toda a revolução aqui em Hegel, ela é um grande movimento em que ela vai trazer uma superação entre esses dois. Então, ela vai trazer uma síntese e, ao mesmo tempo, um novo conceito, uma nova evolução da consciência, uma nova etapa que pressupõe as anteriores, mas como partes potenciais dela, e não como alguma coisa que vai gerar uma destruição mútua ou uma ameaça, tá? Ela passa a incorporar o conflito anterior. Esse é o ciclo de Hegel. Geralmente esse ciclo ele tem que seguir ali uma espiral, como a gente já viu, tá? Então essa revolução aqui, ela tem que resolver o dilema, trazendo uma elevação. Um adendo. Quando Freud ele levanta a questão de entre aquele conflito superego, id, e no final nós vamos ter um ego que tenta equilibrar as coisas, esse equilíbrio das coisas, se ele é feito como uma superação, a coisa vai bem, e o indivíduo ele vai se desenvolvendo, tocando a sua vida. Se, no entanto, essa superação ela não acontece em espiral, ela acontece de maneira cíclica, nós passamos a ter um complexo. E aí, nesse caso, aquele indivíduo ele sempre vai recriar os mesmos conflitos e ele não consegue evoluir, tá? E isso na ciência acontece também de uma forma similar, né? Nós temos um paradigma aqui e nós temos outros paradigmas opostos aqui. Enquanto esse paradigma resolve uma situação, ótimo. Quando ele para de resolver e outros desses começam a aparecer dizendo que eles podem resolver, a gente vai ter um momento de crise na teoria do conhecimento, a gente vai ter uma crise na ciência, até que ocorre uma revolução. Essa revolução, ela sempre vai trazer um novo paradigma que vai resolver este problema que surgiu aqui e que vai resolver a crise. Se isso não acontece, a gente vai ficar sempre andando em círculos, tá? Então, o ideal é que essa circularidade ela aconteça, mas como modelo. Sempre vai haver um modelo em que acontece esse ciclo, mas ele evolui, tá? Essa é a base central de Hegel. E muito genérica também que eu estou passando aqui. Portanto, a gente pode perceber o quê? Qual que é a relação disso com a cultura? Existe uma relação contínua, porque essa consciência que ela evolui, ela possui elementos de ação, né? E que elementos de ação são esses? Bom,
Primeiro, a consciência ela vai mobilizar uma estrutura de conhecimento. Tá? O conhecimento sempre está sendo mobilizado pela consciência, porque senão ela não apreende as coisas. Ela não é capaz de aprender nem o que ela coloca diante de si, e ela também não vai ser capaz de aprender o que outra autoconsciência coloca diante dela, ou que os próprios fatos do mundo colocam aí diante dela, né? Então, a ciência, enquanto uma teoria do conhecimento básica do ser humano, e também como instituição, né? Porque esse elemento de constituição da ciência como uma instituição, com as universidades, com laboratórios, isso é um desdobramento histórico de um processo, de um elemento de ação que é próprio da consciência, que é o ato de conhecer, tá bom? Isso é um ponto, é um elemento da ação. O segundo elemento da ação é a própria tecnologia, porque na medida que a consciência se desdobra sobre o mundo para conhecer, ela sente a necessidade de aprimorar técnicas, meios, métodos, para ela ampliar esse próprio conhecimento. Então veja que aquele processo da crise, ele muitas vezes só é resolvido quando uma nova tecnologia é desenvolvida como meio para criar uma nova forma de conhecimento sem a qual a consciência não consegue avançar, tá? Então, sem a tecnologia, inevitavelmente nós ficamos muitas vezes travados apenas em modelos mentais, né? Pensa, por exemplo, Albert Einstein, boa parte da física teórica dele não era à toa que era chamada de física teórica. Não havia tecnologia nem meios de se provar de uma forma prática o que ele estava pensando. Quando que a coisa realmente começa a ser provada? Quando nós desenvolvemos a tecnologia de uma tal forma que nós podemos a partir daí dizer, opa, aquela teoria pensada por Einstein, ela pode ser provada se a gente submeter um objeto X, Y a tal situação. E hoje nós temos condições de submeter porque temos essa tecnologia. Então, quando a gente faz isso, consequentemente a gente pode provar e a gente sai de dilemas que antes eram apenas hipotéticos, a gente consegue sair deles porque fizemos uma prova, né? Então, a tecnologia é fundamental para que esse avanço ocorra. E por fim, nós temos a cultura. O que é a cultura? A cultura é o terceiro elemento e ela vai transformar estes processos anteriores em uma prática, em um hábito, dentro de uma comunidade. Então veja, a cultura é sempre igual? Não. A cultura ela é um processo de conhecimento da consciência que envolve a tecnologia, que envolve o processo da ciência e que é incorporado por uma comunidade. E quando a comunidade incorpora aqueles conhecimentos e aquela tecnologia e começa a usá-los, ela vai criando uma espécie de sentido comunitário desse tipo de consciência. Tá? É aí que a gente passa a ter uma consciência comum que compartilha conhecimentos e atinge o mesmo nível. Tá? Até então, vamos supor, um cientista, ele faz uma descoberta fabulosa. Ele não conta para ninguém. Ainda que a consciência dele tenha se expandido com isso, quando ele morrer, acabou. Só valeu para ele porque ele não compartilhou com outras pessoas. Agora, na medida que ele vai transformando aquele conhecimento em utensílios, em formas acessíveis para a comunidade, em demonstrações, em usos práticos, essa comunidade, essas outras consciências, elas começam a compartilhar esse conhecimento, começam a usar os resultados dele, e a consequência é que ela vai atingindo determinados parâmetros compartilhados. E, consequentemente, se a consciência daquela pessoa evoluiu,
a partir de um determinado nível ali, e ele compartilhou isso com outras autoconsciências de uma comunidade, elas também vão evoluir. Tá? E esse processo de conhecimento compartilhado e transformado em práticas e transformado em hábitos, e inclusive gerando produções comunitárias a partir daí, isso é o que nós chamamos de cultura, né? Então é aquele negócio, você pode ter uma ideia que é totalmente sua, na medida que você compartilhou com os outros, eles começam a usar e começam a transformar, você perdeu o controle daquilo por sua vez, ela passa a fazer parte de uma comunidade. E essa comunidade vai crescer a partir da amplitude de visão dos horizontes que aquela ideia original teve. Tá certo? E agora que eu descobri que dava para dar um zoom nisso. Esse processo todo que nós falamos, eu dispus ele, agora já dou o zoom aqui logo de cara, eu dispus ele nesse gráfico, que é um gráfico bem interessante porque ele mostra como que a cultura, ao evoluir, ela também é marcada por um paralelo entre o desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Essa divisão de cultura em 5 etapas aqui, ele foi desenvolvido por uma filósofa e linguista brasileira chamada Lúcia Santaella. O processo que ela foi desenvolvendo disso, é lógico, ela conectou uma série de pensadores modernos e a partir daí ela foi traçando um processo similar a esse, tá? E é bem interessante para a gente poder fazer uma análise de como que a cultura, boa parte do desenvolvimento dela, ele é marcado pela técnica, tá? Então, a primeira fase da cultura é a cultura oral. Daqui a pouco a gente fala com mais detalhes sobre ela. Uma série de tecnologias elas vão sendo implementadas aqui. Isso vai gerando conhecimento. Esse conhecimento ele vai sendo compartilhado com outras consciências, com outras pessoas. Uma comunidade se apropria disso e, por sua vez, ela acaba desenvolvendo um outro tipo de cultura, que é a cultura escrita. A cultura escrita carrega uma série de riquezas, de propriedades que são únicas dela, amplia possibilidades de algo que a cultura oral não era capaz de ampliar, e ela também vai desenvolvendo uma série de novas tecnologias. Ela favorece e é favorecida por isso. Isso também vai, por sua vez, ampliando a capacidade de conhecimento de uma comunidade. Amplia-se a possibilidade da ciência se expandir. E o resultado disso é uma explosão chamada cultura impressa. A partir do momento que nós passamos a imprimir livros, jornais, revistas, com uma velocidade muito maior, a consequência disso é que, naturalmente, o cruzamento de conhecimentos vai aumentando, o próprio conceito de comunidade vai se ampliando e, por sua vez, as tecnologias vão se desenvolvendo e vão funcionando como um motor para esse desenvolvimento da cultura, e também vai se aumentando a ciência e as comunidades científicas. O resultado disso é a explosão de uma nova forma de cultura, chamada cultura de massa. Essa cultura de massa, ela também vai ser carregada cada vez com um volume maior de informações, porque cada nova cultura, embora ela traga rupturas e ela traga inovações, ela não elimina as formas de cultura anteriores. Ela vai incorporando e trazendo essas culturas junto com elas. Então imagina que o primeiro nível cultural é isso, o segundo é isso, mas ele está envolvendo isso aqui. Então ele é isto e mais isto. O terceiro já é isto. Só que ele envolve isto e ele envolve isso aqui. E a gente vai tendo um nível cada vez mais elevado dessas culturas. Depois nós chegamos na cultura das mídias, né? E aí a gente já tem o quê? Uma diversidade cada vez maior, uma deslimitação cada vez maior de quem é que pode contribuir
com essa cultura, com essa ciência, com essa tecnologia, né? A gente começa a avançar cada vez mais em ofertas, em geração de ofertas, em possibilidades, até que nós temos uma nova ruptura e muito recente, que é a chamada cybercultura, que não aparece aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, e que traz um caráter disruptivo ainda maior sobre tudo isso. Tá? Ela comporta cada vez mais tecnologias sociais, criando aí redes globais, né, que permitem com que pessoas ao redor do mundo todo sejam capazes de contribuir, inclusive rompendo uma barreira que atravessa todas essas culturas aqui, que é a limitação da linguagem. Né? Imagina que a gente tinha comunidades que desenvolviam grandes saberes, por exemplo, uma cultura totalmente oral, como algumas culturas indígenas, aborígenes, extremamente desenvolvidas, e que, no entanto, a gente não ficou sabendo nada sobre elas. Primeiro, porque ela não se transformou em escrita. Segundo, porque nós não entendíamos a linguagem, nem as figuras, os modelos usados. Então, na medida que a gente consegue avançar, distribuir essas culturas e encontrar ferramentas de tradução dessas linguagens, a gente consegue ampliar e compartilhar e aprender de um conhecimento que se torna cada vez mais globalizado e enriquecedor de todas as comunidades. Tá? Então, se a gente for retomar aí aquela ideia do Hegel, né, daquela evolução da consciência até ela chegar na consciência universal, que é o saber universal, a total consciência, a consciência absoluta, e a gente coloca aquele modelo no desenvolvimento da cultura, a gente vai percebendo que a evolução dessas fases ela conduz a algo muito próximo daquilo que Hegel tinha como perspectiva, tá? Agora, conhecendo um pouquinho mais sobre essas culturas, né? Primeiro, a cultura oral. A gente vai falar sempre, a gente vai abordar uma tecnologia e o que ela possibilitou logo abaixo, tá? Então, veja, a principal tecnologia, de acordo com Lúcia Santaella, da cultura oral é o próprio aparelho fonador. É a nossa própria capacidade de falar. Porque o argumento é bem simples, tipo, uma coisa é eu ser capaz de emitir sons. Todos os animais emitem algum tipo de som. Outra coisa é eu modular esse meu aparelho fonador para repetir sons com significado. E padronizar isso entre outros, de maneira que quando eles reproduzirem os mesmos sons, nós vamos atribuir o mesmo significado. Isso é uma enorme evolução, isso não é uma coisa natural. Né? Por exemplo, o papagaio, ele pode repetir o que eu estou falando aqui, mas ele não vai atribuir nenhum significado. Ou talvez ele atribua um significado que é próprio para ele. Né? Por exemplo, o gato pode não saber quando você diz desce daí, que é para ele descer. Mas pela sua cara feia e quando você vai para cima dele, desce daí, ele vai percebendo o tom, ele vai percebendo o teu jeito, ele estabelece um outro tipo de comunicação e ele entende que é para sair porque você está bravo. Mas não quer dizer que ele atribuiu exatamente aqueles sons um determinado significado. Tá? Portanto, a descoberta, a manipulação dos sons para se construir uma linguagem foi um grande avanço, principalmente quando isso é compartilhado, porque na medida que isso é compartilhado, a gente consegue ter cultura. Né? E o resultado disso foi uma tradição oral que foi passando, inclusive se tornou um mecanismo de formação de povos, né? E de conhecimentos em comuns entre esses povos, e de memória, e de ensinamentos morais, e de história, e de religiosidade sendo construída ali. O próprio vínculo com os ancestrais seria impossível se
não houvesse uma cultura oral, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, nas imagens, a gente tem três modelos, né, de sociedades diversas que tem como a cultura oral e a educação oral como uma base para que esse processo se desenvolva e para que haja uma memória e a transmissão de ensinamentos. Mas veja, olha só que coisa, né? Eu estou aqui usando cultura oral, eu estou aqui falando, só que eu também estou usando a cultura escrita, porque existem coisas que eu estou escrevendo aqui. Na verdade, eu estou usando diversas tecnologias que foram sendo construídas aí nessas culturas para transmitir essa aula, né? Mas imagina que não tivesse nada disso, só a cultura oral. Bom, primeiro nós teríamos que estarmos reunidos sempre num determinado momento e, e eu só teria o recurso de falar, né? Então nós tínhamos que exercitar demais a memória para não perder. E isso os povos antigos desenvolveram muito bem. Por exemplo, o povo grego ele desenvolveu o teatro como uma forma de transmissão dessa cultura oral. Para vocês terem uma ideia, o julgamento que os gregos faziam do ator era um pouco diferente de hoje, né? Hoje você vê, por exemplo, uma peça com atores diferentes e você fala, nossa, mas aquela peça com aquele ator é diferente porque ele dá uma interpretação. Para o grego a coisa era diferente. Se o cara mudasse a interpretação, um tom que fosse do que era para ser, ele era vaiado, ele tinha que sair do palco. Por quê? Cada tom de cada palavra tinha que ser mantido rigorosamente. Isso é que era critério de ser um bom ator. Isso estava ligado com o quê? Com a memória. Veja, se a cada apresentação alguém muda uma palavra, muda um significado, muda uma representação, muda um tom, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 100 anos, o que vai ser daquela ideia original? Ah, a coisa muda completamente. É aquele tal da história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Isso não poderia acontecer numa cultura oral. Se quem conta um conto aumenta um ponto, a cultura oral vai desaparecer, porque a gente vai ficar criando um telefone sem fio de informações que eu não posso me permitir criar um telefone sem fio. Eu estou falando de um aprendizado, de um ensinamento que confere identidade para o meu povo. Se eu mudo isso, eu estou mudando a identidade. Então eu não posso permitir que isso aconteça. Isso era um rigor da cultura oral. Por quê? Porque a fala solta no ar, ela rapidamente desaparece. E aí só vai sobrar a memória, né? Então, se a memória falhar e eu não tiver outro que possa completar para mim, a informação se perdeu, né? Então, esse era o grande problema da cultura oral, o grande medo de se perder isso, porque se perderia uma identidade. E justamente por isso, muito rapidamente, tão logo quanto fosse possível, foi desenvolvida uma cultura escrita, né? Inicialmente, com o desenvolvimento do papiro, com tábuas de argila, né, em formato de escrita. As tábuas de argila estão principalmente ali na região da Mesopotâmia, né, onde hoje fica ali Irã, Iraque, né, e a escrita cuneiforme, para vocês verem, né, as formas de registro iniciais, que nem embora a gente tenha os papiros egípcios e tudo mais, é, os egípcios eles pintavam as paredes dos templos, as construções tinham que ser extremamente rígidas, né, com pedras gigantescas e tudo mais, e mesmo na escrita cuneiforme, né, dos mesopotâmicos, vocês podem ver a pedrinha aqui embaixo, a escrita era feita com uma cunha, né, nesses pequenos, essas tabuinhas de argila, por quê? Para resistir ao tempo. Então, do mesmo jeito que a cultura oral ela tinha é, aquele grande risco, né, de se perder no tempo, a cultura escrita
ela poderia ser apagada, então eu tinha que escolher os materiais mais resistentes para poder deixar minha mensagem, né? E isso trouxe uma vantagem imensa. Essa tecnologia ela trouxe uma enorme vantagem. Primeiro, um registro, tal como a gente está vendo aqui na tela, ele pode ser transmitido para muitas gerações exatamente como o primeiro cara que escreveu deixou. É o texto dele ali, olha que maravilha. Então, tradições, leis, né, principalmente leis, registros de negócios, né, sem escrita não teria o contrato. Né? Então, o contrato garantiu que a palavra fosse mantida. Né? Então, até uma questão de honestidade nos negócios, ela passou a ser mais assegurada com o uso de documentos escritos. Né? E o próprio registro da história. Não, você pode ver que boa parte das primeiras grandes iniciativas que se tinha de textos escritos era a preocupação em contar aquela história original que deu origem ao povo, né? Que marca a formação de uma cultura. Então, o registro escrito era extremamente importante, tanto que, né, perdas terríveis aconteceram quando a gente teve, por exemplo, quando a Biblioteca de Alexandria pegou fogo, né, foi toda incendiada, quando livros inteiros foram queimados para manter termas acesas durante as invasões bárbaras, né, então, assim, tudo isso, quando a gente tinha perdas de livros, né, a preocupação era imensa, porque era história, eram registros, eram dados, eram conhecimentos científicos que se perderia, né, e sem os quais a ciência perde muito conhecimento, perde muito, ele não avança. Então, a cultura escrita também tinha um medo, que era a de não ser suficientemente perene e de não encontrar um material adequado para ela ser preservada. Por isso, o advento da cultura impressa, ele foi um dos elementos mais importantes da história. Né? A gente tem aqui, esse é um modelo da prensa de Gutenberg, fundamental. A gente não teria, por exemplo, a Revolução Protestante de Martinho Lutero seria impossível sem o desenvolvimento da prensa. Tá? Porque até então, os livros, inclusive a Bíblia, eles tinham um processo de prensa extremamente caro, lento. Então você tinha poucos livros, apenas os livros considerados mais importantes eram editados e eram pouquíssimas as pessoas que tinham. Pensa que nos mosteiros, a grande atividade dos mosteiros eram os monges copistas que ficavam o tempo todo fazendo cópias manuscritas de livros. Né? Então o trabalho, gente, era absurdo. E com o crescimento populacional, a possibilidade de você transmitir esse material era extremamente difícil. Né? E logo se percebeu que o próprio poder se valia de uma parca distribuição, de uma fraca distribuição de conhecimento. Né? Então, a prensa de Gutenberg ela rapidamente foi usada em um aspecto revolucionário de empoderamento de diversas camadas. Tá? Então, a grande tecnologia permitia o quê? Impressão de várias cópias e, por sua vez, o barateamento do papel. Né? Então, com essa possibilidade de criar muitas cópias de um mesmo documento, eu podia distribuir isso em várias formas para muitas pessoas. Né? Então, nós passamos a ter publicações de obras, a multiplicação do acesso, a edição de folhetins e revistas, o que permitia que isso se espalhasse por meio de uma comunidade. Né? E, por sua vez, isso foi gerando o quê? Estímulo à leitura popular. Né? Porque aquele que sabia ler, você vê aí, a gente já tem uma mistura de cultura impressa com cultura escrita, com cultura oral.
Aquele que sabia ler na comunidade rapidamente sentava os outros que não sabiam e o cara fazia a leitura para os outros ouvirem. Né? Então era uma mistura de cultura oral com a cultura escrita e o acesso mediante a cultura impressa. E isso, pensa que assim, a grande parte das revoluções elas foram acontecendo graças à facilitação da cultura impressa. Tá? E a cultura impressa, uma coisa chama a outra, né? Uma necessidade ela vai produzindo a outra. Veja que assim, a cultura impressa passa a ter uma imensa vantagem, porque a informação talvez ela não possa ser tão preservada num único material, mas em compensação eu posso gerar tantos outros de material barato que fica muito mais difícil de alguém eliminar todos. Então, vamos supor que eu tenho um livro revolucionário. Bom, se eu só tenho aquele livro, o cara põe fogo, acabou a minha revolução, né? Agora, se eu gero mais de 500 cópias, espalho para todo lugar e cada um que pegar o livro gerar mais 500 cópias, quem é que pega? Né? Então, essa, essa base revolucionária da cultura impressa foi fundamental até mesmo para o avanço de grandes revoluções. E, por sua vez, se essa ideia de espalhar ela poderia ter um valor muito grande na preservação das ideias, então rapidamente esse formato escrito ele foi ganhando outras mídias. E aí nós acabamos chegando na cultura de massas. O que favoreceu a cultura de massas? Primeiro, a criação do rádio, do cinema, dos discos de vinil, a partir daquelas vitrolas, aqueles gramofones. Aquilo permitiu o quê? Em primeiro lugar, veja que assim, eu ia num evento para ver uma ópera. Aquilo era um evento ao vivo, só tinha aquele evento, acabou, perdeu. Com a existência do gramofone, dos discos de vinil, ou no caso do rádio, o cara ia lá, tocava e quem não podia ir no lugar podia ouvir na sua própria casa. Ou eu poderia assistir um filme agora no cinema e eu não precisava mais do teatro. Então a gente começaram a surgir mídias que substituíam o presencial. Né? Eu não precisaria mais ir lá, talvez porque eu não tivesse recurso ou o que for, mas eu poderia ainda acessar, né? Desde que eu tivesse o dispositivo que me permitisse isso. E dispositivos como o rádio foram se tornando cada vez mais acessíveis. O cinema também, ou o teatro, como a gente está vendo aqui na foto. Né? E os discos de vinil também se popularizaram. Isso vai gerar uma série de críticas que a gente vai ver em outras aulas, tá? Inclusive por filósofos como Adorno e Horkheimer, mas a gente não vai entrar nisso agora. Né? Hoje a gente só está descrevendo as culturas aí. Uma grande vantagem disso, emissão em massa de propaganda. Tá? Veja que a pessoa ela ia no cinema e propagandas, campanhas, tudo que era impossível e imaginável era veiculado dentro de um cinema. O rádio era financiado justamente por aqueles que pagavam para que se fizesse propaganda, e ainda o é. E os discos de vinil, por sua vez, surgiu-se o império das grandes gravadoras, que permitiam que milhares de cópias de uma mesma produção fossem espalhadas para tudo quanto é lugar. Isso permitiu, por um lado, que acesso a muito mais informação e maior velocidade de informações em todo o mundo. Né? Imagina, por exemplo, uma banda como os Beatles, se não tivesse nem rádio, nem disco de vinil, seria uma banda que só seria vista se você fosse lá ao vivo ver o show deles. Nunca se tornaria um sucesso mundial, porque para isso, primeiro, para o cara poder rodar o mundo já teria que conhecê-lo primeiro. Então, todo lugar que eles fossem seria sempre uma estreia, ninguém nunca viu. Então, o caminho seria muito mais trabalhoso. Então, assim, se a cultura impressa já trouxe uma revolução em termos de escrita,
A cultura de massas, ela trouxe uma revolução em termos de imagens, de sons, de tudo. Só que ela também trouxe um problema. Quem é que tinha o controle da rádio? Quem é que tinha o controle do cinema? Quem é que tinha o controle das gravadoras? Um número muito pequeno, porque o custo era muito alto. Então, consequentemente, embora muitas pessoas acessassem a informação, eram muito poucas as que difundiam a informação. E, portanto, essas muito poucas começaram a ditar o que era a informação que deveria ser veiculada no mundo. Criou-se uma cultura cada vez mais compartilhada, mas apenas com um número mais seleto de informações que era o que cabia dentro dos custos viáveis. Então, a produção tinha que ser muito boa para o cara da gravadora decidir realmente produzir aquilo. Então, muitas bandas, muitos grupos que tinham ideias legais, músicas bacanas, mas não era aquilo que poderia chegar lá, então a gravadora não investiu, o cara ficou desconhecido. Então, ao mesmo tempo que a cultura de massa espalhou para muita gente, também se montou o império de pequenas, grandes mídias. E aí nós chegamos numa nova cultura, que é chamada cultura das mídias, em que ela é uma soma. Na verdade, o surgimento de novas tecnologias, barateando outras, ela vai trazer uma nova revolução. Primeiro que surge a tecnologia de TV a cabo, surgem as rádios amadoras, na parte tipográfica também fica mais barata, acabam surgindo os fanzines, e, portanto, vai surgindo o quê? Canais independentes e novas mídias, como fitas cassete, VHS, CDs, DVDs. Você fala, mas e o que isso impacta? Impacta enormemente porque uma coisa é um disco, que eu preciso estar numa gravadora, uma equipe precisa gravar para mim, e depois precisam fazer as cópias. Outra coisa é eu ir numa loja, comprar 100 fitas cassete da BASF e fazer as minhas próprias gravações na minha casa e sair enviando por correio para pessoas que pagarem. Veja que com isso eu consigo garantir o quê? Uma nova linha de comunicação e uma comunicação independente e que passa ao largo daquele grande controle que a gente tinha. Eu crio uma rádio amadora, eu coloco a minha programação, as minhas mensagens e eu pego uma faixa minúscula ali no rádio, mas eu estou lá, né? Eu posso fazer meus próprios vídeos com VHS e eu posso mandar por correio para os lugares. Quando chega o CD e o DVD, a quantidade de dados é ainda maior que eu posso gravar lá e, por sua vez, eu passo a ter uma tecnologia digital. Eu posso melhorar a qualidade das coisas. E com isso, principalmente com o surgimento da TV a cabo, começa a ter o quê? Mais escolhas. Opções à la carte, ou seja, ao invés de eu ter que sentar e assistir a programação do dia, quer eu queira, quer não, eu escolho num menu aquilo que eu quero assistir, aquilo que eu quero ver, a programação que eu quero ouvir. Isso começa a mudar um pouco o perfil. Primeiro que a indústria vai perdendo um pouco o seu poder. Segundo que o povo começa a retomar o direcionamento da cultura, porque a cultura sempre foi uma criação popular e de repente a cultura se torna uma criação de indústrias. Né? Isso a gente vai falar mais para frente em outro momento sobre a indústria cultural, mas passo por ela bem por cima aqui. Busca por informações independentes das grandes indústrias. Começa a ter aquela desconfiança de que talvez a mensagem que venha da grande mídia não seja verdadeira. E que talvez a mensagem daquele que está ali no lugar vendo, filmando e mandando e dizendo, talvez ela seja mais verdadeira. Começa então a surgir uma série de documentários independentes sobre situações e as informações deles não batem com as informações das grandes mídias, mas elas agora são capazes de chegar ao público. Então começa a se construir uma cultura com o mesmo poder da cultura de massa, mas agora nas mãos de muito mais pessoas para gerar conteúdo. Isso vai explodir
na chamada cybercultura, ou cultura das redes. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, esse espaço sideral aqui, não é um espaço sideral. Isso é um mapa. É um mapa de todas as redes da internet conectadas. Cada ponto maior desse aqui são sites e canais que são mais acessados pelos diversos computadores e dispositivos ao redor do mundo. A internet é a maior rede de informação, de comunicação, de ciência e de produção da consciência humana, com conhecimentos relevantes e conhecimentos irrelevantes. Todos passam a ter espaço aqui. O advento da internet não trouxe só uma grande rede, ela também trouxe altas tecnologias gratuitas. Veja, essa aula mesmo que eu estou fazendo aqui. Gente, imagina eu tentar fazer isso nos anos 80 ou nos anos 90. Cara, isso aqui era coisa de Hollywood. Eu não tinha a menor condição de ter um negócio desse. Ninguém tinha. Hoje, isso é plenamente possível. Estou aqui na minha casinha fazendo isso daqui. Né? Então, esse tipo de tecnologia é uma alta tecnologia e é gratuita. Internet, ela passa a incorporar todas as grandes mídias. Você pode ver que todas as culturas elas estão incluídas dentro da internet. E a internet, na verdade, é uma ferramenta. Na verdade, ela representa uma nova cultura, que é a cybercultura. É a cultura das redes integradas e das redes de informações integradas. A gente passa a ter uma geração de conteúdo disruptiva. O que é geração de conteúdo disruptiva? Uma coisa é um conteúdo unidirecional e contínuo que vem de cima para baixo. Outra coisa é eu ter tudo aqui. Eu tenho de uma pessoa completamente desconhecida aqui no cantinho, mandando informação para todo esse lugar, e eu tenho uma super empresa também mandando e cruzando os mesmos caminhos. Isso é completamente disruptivo. Por quê? Porque isso aqui não está mais padronizado. Ah, o padrão de qualidade. Gente, eu tenho pessoas lá no TikTok fazendo vídeo de tudo quanto é jeito. Não é padronizado mais. E é em tempo real. Ah, imagina que antes, para a gente ver um filme, a gente esperava 2 anos para chegar no Brasil. Meu, agora você entra aqui na internet, você acha ele em tempo real, né? O lançamento mundial, né? Tudo em tempo real ali. O fluxo contínuo de informações relevantes e irrelevantes disputam o mesmo espaço. Inclusive fake news. Eu tenho informações verdadeiras, eu tenho informações únicas que só algumas pessoas conhecem, eu tenho informações falsas que estão sendo espalhadas ali, eu tenho opiniões pessoais, eu tenho sentimentos, eu tenho tudo, relevante e irrelevante, ocupando o mesmo espaço, disponível para todos nós. Esse tipo de conexão em rede está transformando o mundo e a consciência humana. A gente, inclusive, está mais cansado, porque agora a gente tem tanto tipo de informação que se torna difícil você fazer um filtro adequado de tudo isso para saber o que é informação relevante e o que não é. Tá? Então, basicamente, esse é o ponto em que nós estamos hoje. Para onde a cultura vai? O que vai acontecer a partir daí? Que críticas a gente tem sobre todo esse caminho da evolução da cultura? E como isso impacta o desenvolvimento da consciência humana? Isso é o que a gente vai ver nas próximas aulas, nos próximos encontros, então não percam e nos vemos por aí. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, a gente se vê amanhã. E agora deixa eu fechar aqui, porque senão eu vou ficar dando tchau para sempre.